Nós não podemos dizer que todas as crianças do mundo, nem brasileiras, nem cariocas, estabeleçam o mesmo tipo de relação com as coisas que elas veem na televisão. Mas elas fazem recortes muito subjetivos, muito particulares em relação às notícias, especialmente ao telejornalismo, que nós já sabemos que as crianças cariocas, especialmente as que fizeram parte do meu universo de pesquisa, não gostam dos telejornais. E durante um ano eu fiquei tentando conhecer melhor essas crianças, acompanhando a vida delas dentro de uma escola, para saber por que elas não gostavam tanto. E elas surpreenderam, como sempre, dando muitas informações sobre o porquê, os motivos dessa rejeição. E alguns deles são os seguintes: primeiro, o horário que os pais chegam à casa, né? O horário que os pais das crianças chegam em casa é o horário onde elas perdem o direito à escolha e ao controle da televisão. Isso é uma coisa que não agrada a elas. Num segundo momento, elas também percebem que durante o Jornal Nacional elas precisam ficar próximas dos pais, quer dizer, os pais têm um valor, que as crianças precisam ver o jornal para serem bem informados, para saberem mais do que o que eles sabem, né? E elas não gostam de saber e ficar calados, são coisas que não combinam para a criança. Então é um horário que elas cedem o controle, cedem a escolha dos programas, cedem a voz e o silêncio e tem que ficar calados e prestar atenção em alguma coisa que não interessa em geral a elas, né? Mas outras coisas acontecem que elas também sinalizam que as notícias se repetem muito. Então elas percebem que os telejornais e os jornais em geral se alimentam de si próprios. Então elas ouvem aquelas notícias em vários jornais, elas ouvem várias vezes por dia. Então elas dizem, eu já sei isso. E às vezes ela não parou bem para pensar o que aquilo quer dizer, o que ela acha da notícia, mas ela ouve repetidamente uma notícia, isso não agrada a elas, né? Existe também ainda o fato de tudo que acontece de bom na vida delas dificilmente fazer parte do telejornal. Mas quando alguma coisa muito ruim na comunidade em que elas vivem vira notícia, a comunidade quase sempre aparece e é notícia na TV, como elas dizem, quando são coisas ruins. Então elas sempre estão com uma visibilidade na mídia e na notícia e nos jornais pelo que acontece de ruim na vida delas, né? Crianças atropeladas é uma coisa que surpreende muito e elas não gostam. Batidas de trânsito, acidentes, incêndios em comunidades onde elas moram. Então, as crianças do meu universo de pesquisa não moravam todas numa mesma comunidade. Inclusive, tinham crianças que moravam num condomínio, mas frequentavam uma mesma escola. E, de uma certa forma, essas coisas incomodavam todas elas, né? O fato também de na televisão aparecerem sempre pessoas que são brancas, que são bonitas, que são ricas, e elas falam, eu não quero gravar coisas para televisão nem para notícia, porque eu não tenho ninguém para ajeitar o meu cabelo, eu não tenho ninguém para me maquiar. Então, tem um padrão estético que a televisão vende, onde elas, mais uma vez, não se sentem identificadas, não se sentem representadas. Eu não fiz propriamente uma pesquisa de recepção, eu fiz uma pesquisa voltada para o que sobra das notícias e que chega à escola. Essa sobra, para mim, não tem nenhuma desqualificação, mas são as notícias dos telejornais que chegam e que elas já recortam, que elas já sinalizam com alguma coisa que diz assim, isso me chamou atenção, isso me preocupou. Esse recorte das notícias e como é que elas escolhem, elas selecionam, elas se impactam mais ou menos, me foi dado pela facilidade com que elas me contavam coisas que estavam acontecendo. Inclusive, esse recorte é muito subjetivo, eu não sei dizer em lugar nenhum, e eu converso sobre isso muito com meus alunos universitários, como é que as crianças recortam, como é que elas selecionam. Quer dizer, esse recorte é subjetivo, é pessoal, tem a ver com medos que elas têm, tem a ver com valorizações de coisas que uma valoriza e outra não, quer dizer, são recortes subjetivos. Agora, que a escola sempre tem o que fazer e que o que elas veem na televisão sempre deva ser importante na escola, essa é uma defesa que eu faço, já que elas por tantas horas por dia veem televisão, inclusive veem coisas que elas não gostam, como o telejornal. Elas não gostam, eu perguntei a elas, por que vocês veem? Por que não desligam a televisão? Porque a obrigatoriedade de estar junto dos pais durante o telejornal é estabelecida nessa dinâmica familiar,
E eles não se sentem seguros de levantar, de ir embora e dizer não quero ver. E eles têm alguns mecanismos que eles criam, né? Elas falam, eu vejo sem escutar, eu fico ali, mas eu fico fazendo uma outra coisa. Quando a notícia me interessa, eu levanto e vou assistir. E eu perguntei a elas, e quais são as notícias que interessam? E aí tem um mundo de coisas que o livro da minha pesquisa conta para todo mundo isso, né? O que interessa também são de interesse subjetivo, mas, por exemplo, esportes para os meninos. É hora que maciçamente eles se linkam pelo interesse, pelo desejo com os pais, ou com o irmão mais velho, ou com o tio. Então, os meninos se identificam com as figuras masculinas que têm valor na comunidade, nos esportes, as Olimpíadas, né? Deixa eu lembrar, assim, as meninas gostam muito de concursos de beleza, né? De programas em que mostram meninas que aparecem na televisão, embora elas sempre coloquem que elas gostam de ver, mas que aquelas meninas sejam muito diferentes delas, né? Elas gostam também de coisas ligadas à música e às artes. Concursos de música, por exemplo. As crianças que eu fiz a minha pesquisa têm entre 6 e 8 anos de idade. E eu acho que talvez não houvesse ainda, que eu saiba, uma pesquisa com crianças tão pequenas voltadas para telejornais e para notícias. Mas elas, mesmo em situações onde existem notícias boas, elas ficam muito atreladas, as crianças em geral, brasileiras e cariocas, as notícias que impactam emocionalmente de uma forma ruim. Então, algumas notícias de telejornais que eu via junto com elas, e eu perguntava, mas olha só, nesse mesmo telejornal, falou que estão conseguindo, por exemplo, reproduzir ursos panda em cativeiro na China, ou não me lembro agora exatamente qual era o país. E elas falavam, onde você viu essa notícia? Então, eu percebo que elas já têm uma experiência organizada com aquela idade de que a notícia seja necessariamente alguma coisa que aconteceu há muito pouco tempo atrás, um recorte de tempo curto, elas têm a noção do tempo da notícia, mas alguma coisa que é ruim. E elas diziam, Inês, sempre é ruim. Sempre foi ontem e sempre é ruim. Foram coisas que as crianças me disseram. Então, mesmo quando a notícia e o telejornalismo ofereceu notícias que eu considero muito interessantes para a vida do planeta, para os animais que elas adoram acompanhar, vida animal, eles ouviam a notícia, mas também não recortavam como uma coisa boa que foi anunciada. Ficavam muito presos às notícias de coisas que se repetem, que são ruins, que são aborrecidas, que eles não gostam. A televisão brasileira enxerga as crianças sobre o olhar com que ela enxerga o público que ela tem em geral, né? Por ser uma concessão do governo que a propaganda, a publicidade, seja ela como for, mas que tem aspectos comerciais que são muito fortes, a televisão brasileira tem interesse nos públicos em função da sua audiência, do que se pode vender e comprar em termos de comportamento, de condutas, de pautar a sua vida. E isso não é uma coisa que eu acho produtivo para as crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a televisão brasileira, embora não olhe para as crianças como eu gostaria, não produza para as crianças como eu gostaria, não respeite os direitos da criança, não evite que elas, de forma alguma, sucumbam ao consumismo desenfreado, ao contrário, estimulam. Eu sei que as crianças também têm uma leitura que não é passiva e não é homogênea dos meios de comunicação. E, então, de uma certa forma, eu acho que elas se salvam pelo que elas são. Elas criticam, selecionam do jeito que podem, mas ainda assim, eu acho que elas podiam ter uma oferta qualificada e muito mais interessante e diversificada para a vida delas.